Existe um quebra-cabeça na paleontologia que parece ir contra tudo o que sabemos sobre o tempo. Fósseis com milhões e milhões de anos não deveriam ter nenhum pingo de radiocarbono, e mesmo assim ele é encontrado. Como é que isso pode ser? Olhando para um fóssil como este, a gente sabe que ele tem dezenas de milhões de anos, então ele deveria estar completamente zerado de radiocarbono. A meia-vida dele é muito curta para isso. Mas, o que acontece? Análises em laboratório continuam detectando esse isótopo. É uma contradição gritante que precisa ser explicada. Essa é a grande questão, não é? E a resposta, o que é mais interessante, não tem a ver com a idade real dos dinossauros. A chave está no que acontece com os ossos depois que eles são enterrados e ficam ali, sob a terra, por milhões de anos. E aqui o conflito fica muito claro. De um lado, a gente sabe que os dinossauros sumiram há 65 milhões de anos. Do outro, a gente sabe que a datação por radiocarbono só funciona até uns 50 mil anos atrás. E aí, no meio disso tudo, os testes nesses fósseis dão uma idade que fica exatamente nessa faixa mais recente. Claramente tem alguma coisa muito errada nessa conta. O ponto crucial é justamente esse. Temos métodos de datação super robustos, como o de urânio-chumbo, que confirmam idades de milhões de anos para esses fósseis. Mas, ao mesmo tempo, a presença de carbono-14, relatada por vários autores, sugere que eles teriam só alguns milhares de anos. As duas informações não podem estar certas ao mesmo tempo. Para a gente conseguir desatar esse nó, a primeira pista está na matéria-prima. A resposta começa a aparecer quando a gente entende a longa jornada de transformação de um osso biológico em uma rocha, que é o fóssil. Pensa num osso vivo. Ele tem basicamente duas partes principais. Uma é orgânica, a proteína colágeno, essa parte que a arqueologia usa para datar coisas mais recentes e funciona muito bem. A outra parte é a mineral, chamada bioapatita. E é aqui, exatamente aqui, que o problema todo começa. Porque essa parte mineral é muito instável depois que o organismo morre. O nome técnico para todo esse processo de transformação é diagênese. É basicamente a soma de todas as mudanças que um osso sofre ao longo de milênios. E olha, não é um processo parado não, é uma transformação química super intensa, com elementos sendo adicionados e removidos o tempo todo. Certo, então agora a gente chega no coração da questão. Se o carbono 14 não é original, como é que ele foi parar lá? A resposta é que existem vários caminhos, várias portas de entrada para o carbono moderno se infiltrar num osso tão antigo. A ciência já conseguiu identificar 5 mecanismos principais que levam radiocarbono novo para dentro de fósseis antigos. Vamos dar uma olhada em cada um, começando pelo mais importante de todos. O principal culpado se chama recristalização. Isso é muito mais sério do que uma simples sujeira na superfície. Aqui, a gente está falando da própria estrutura molecular do fóssil sendo alterada. Imagina a água do subsolo, que tem carbono 14 moderno, passando pelo fóssil por eras. Ela vai, aos poucos, dissolvendo e substituindo partes do mineral original, molécula por molécula. E é por isso que essa parte mineral do osso é tão problemática. Os cientistas conseguem lavar o que está por fora, a contaminação superficial, mas eles não conseguem remover o carbono que se tornou parte da estrutura do fóssil. Seria como tentar tirar o açúcar que já dissolveu no café. Simplesmente não dá. E além da recristalização, existem outros fatores. Bactérias e fungos de hoje podem colonizar os fósseis, trazendo com eles o seu próprio carbono 14 recente. E tem mais. Em alguns lugares ricos em urânio, como as famosas formações de dinossauros nos Estados Unidos, o próprio decaimento radioativo desse urânio pode acabar gerando pequenas quantidades de carbono 14 novo ali mesmo dentro do fóssil. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica bastante claro por que o componente mineral de um osso antigo simplesmente não serve para datação por radiocarbono. Não é um material confiável para isso. A melhor forma de entender isso é comparando os dois componentes. O colágeno, usado na arqueologia, depois de limpo, se torna um sistema fechado. O que está ali permanece ali, por isso as datas são precisas. Agora, o mineral ósseo de um fóssil é um sistema aberto. É como se ele tivesse uma porta giratória, sempre trocando elementos com o ambiente. Com isso, ele vai acumulando carbono 14 novo ao longo de milhões de anos. E essa imprecisão não é pequena, viu? Pesquisas de Zaso, por exemplo, mostram que para amostras com mais de 10 mil anos, a diferença entre a idade real e a idade falsa de radiocarbono simplesmente dispara. Agora, imagina isso em um fóssil com milhões de anos.
O erro se torna tão grande que o resultado vai ser sempre o mesmo, uma data que parece jovem, mas que não tem nada a ver com a realidade. Com tudo isso em mente, agora nós podemos dar o veredito final sobre esse aparente paradoxo do radiocarbono nos fósseis de dinossauros. Essa citação de Philip Center resume a conclusão científica de forma perfeita. Ou seja, esse resultado jovem não é uma exceção ou um mistério. É um resultado consistente e até esperado quando se tenta datar o material errado da forma errada. A conclusão, portanto, é bem direta e clara. O carbono 14, que é medido nos ossos de dinossauros, não estava lá quando o animal morreu. Ele foi adicionado muito, mas muito tempo depois. E assim, o paradoxo se resolve. A questão nunca foi sobre dinossauros serem jovens, mas sim sobre fósseis muito antigos que funcionaram como esponjas geológicas por milhões de anos, absorvendo lentamente traços de carbono moderno do ambiente. A idade jovem que aparece nos testes é, na verdade, uma ilusão, criada pela contaminação que é inevitável numa escala de tempo tão gigantesca.